Hoje vamos conversar sobre os efeitos econômicos da crise do coronavírus no Brasil. Ontem nós tivemos a primeira confirmação de morte causada pelo coronavírus no país. Esse é um momento grave, é um momento sério, que exige de todos nós a responsabilidade de tomar as medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus. Precisamos todos seguir as recomendações das autoridades de saúde. É fundamental que cada um de nós faça a nossa parte, o Livres está fazendo. Nós todos estamos trabalhando em home office, trabalhando de casa. Se você puder fazer o mesmo, faça. Essa é uma medida de responsabilidade, é uma medida fundamental para a saúde de todos nós. E apesar da gente saber o quanto ela é importante, a gente também sabe que ela traz efeitos econômicos indesejados que a gente vai precisar lidar com eles. Para entender melhor quais são os efeitos dessa crise, a gente vai conversar hoje com o economista Vladimir Maciel. Ele é coordenador do Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie e conversou com a gente sobre os efeitos econômicos dessa crise. Para conferir a conversa, acompanhe o nosso vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena preventiva, nós trazemos para você um vídeo novo, um conteúdo novo com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Vlad, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livros Notícia. Seja muito bem-vindo. Oi, mano, obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. Estou à disposição aí para a gente refletir sobre esse momento delicado. Maravilha, Vlad. A crise do coronavírus, a gente sabe que traz várias dimensões econômicas que são importantes para a gente conversar, mas eu queria começar te perguntando sobre a origem geográfica do problema, porque do ponto de vista econômico tem um impacto o fato do coronavírus ter surgido na China, né? Qual é ele? Então, esse é um ponto delicado aí e da verdadeira letalidade do meu ponto de vista sobre o coronavírus, né? É muito menos de saúde pública e muito mais de economia. Ele já começa numa grande aglomeração urbana e populacional e o chão de fábrica do mundo, que é a província de Wuhan, na China. Então, você afeta a cadeia global de valor. Então, você tem ali não só a produção de produtos finais, mas de muitos insumos e componentes industriais que são utilizados no mundo inteiro. Então, na hora que, como medida de contenção da epidemia, é estabelecida a quarentena e as pessoas param de ir ao trabalho, as fábricas interrompem o ciclo de produção, você afeta aí a produção do mundo inteiro. Então começa a faltar peças, partes e componentes para produzir, por exemplo, celular aqui no Brasil. Né? A fábrica da LG, da Samsung, tem que colocar os funcionários em férias coletivas, porque não está vindo os componentes da China. Né? Então, assim, ele começa por aí já começa causando um grande estrago do ponto de vista da produção e do comércio exterior. Pois é, Vlad, aqui no Brasil tem um setor que é muito conhecido por pedir ajuda ao governo, que é o setor de montadoras de automóveis, e eles já estão também reclamando da ausência de peças que não estão sendo entregues pelos fornecedores chineses, né? Então, essa é uma coisa interessante, porque tanto as montadoras aqui, como fora do Brasil, né? Então, você pega a Hyundai, a matriz coreana, na Coreia do Sul, ela teve que dar férias coletivas e interromper a produção dos automóveis por conta dos fornecedores chineses. E vale lembrar que os carros hoje são internacionais, então essas mesmas partes e peças, né, vêm aqui para o Brasil também. Então, de fato, você começou a sofrer aí desabastecimento. E aí, se gera um desabastecimento na indústria, vai acabar também causando um problema no comércio, né? Aí a gente começa a ter os desdobramentos, né? Então, assim, a atividade industrial, a atividade comercial, eu vou dizer dos dois lados, né? A atividade de comércio exterior, que é a primeiro a ser afetada junto com a industrial, porque é por meio do comércio exterior que você tem esse fornecimento dos insumos, mas atividade comercial interna. Então, só para dar como exemplo, você tem dois polos varejistas que utilizam fartamente produtos chineses
já não são os insumos, são os produtos finais, que é o polo varejista da 25 de março, aqui em São Paulo, lá no Rio Saara. Aí começa a faltar produto para abastecer. E esses polos abastecem o Brasil como um todo. Então, esse é o desdobramento na área do comércio, né? Eu diria que é o segundo desdobramento da crise. Vlad, um outro efeito que já dá para sentir claramente é a diminuição das viagens. Nesse setor de companhias aéreas, os aeroportos estão ficando vazios. Hoje, não só evitam viajar, as pessoas estão tendo dificuldade, como as próprias companhias aéreas estão enfrentando dificuldade pela própria equipe de voo. Então, tem companhias aéreas que já, antes de acontecer o anúncio do Trump ontem, manifestando a restrição a todos os voos oriundos da Europa. Mas antes disso, aqui no Brasil, você tem companhias aéreas que já interromperam voos para a Itália, por exemplo, por 15, 20 dias, e quando você vai atrás das questões, não era só uma questão de demanda, por falta, né, de procura, de passagem, mas porque os pilotos, os comissários de bordo estavam com receio de voarem e voltarem contaminados. Né? Então você começou a sofrer já aí. E eu acho que ontem o anúncio do Trump foi assim, a pá de cal na questão das companhias aéreas. Hoje, se a gente acompanhar aí dentre a queda das bolsas de valores no mundo, você vai ver as companhias aéreas puxando muito essa queda, com desvalorização em torno de 20%, 30% das ações, né, do seu valor original. Muito por conta disso, uma restrição de voo, principalmente voo de negócio, agora voo de turismo, e agora sem critério algum, quer dizer, voo oriundo da Europa aos Estados Unidos, que é um fluxo enorme, né, está proibido, né, a partir de sexta-feira, que é amanhã. Ou seja, a gente está falando aí de dois polos, que são grandes potências da economia mundial, fechando a interação entre si. O efeito disso é gigantesco. Na verdade, o que a gente olha para essa crise, já começa a observar, é que todo aquele desejo protecionista, nacionalista, autárquico, com fins populistas, está aflorando. Porque a crise vem de fora, é uma doença que vem da China. No caso dos Estados Unidos, eles criticam a Europa, porque tem fronteiras abertas e não cuidam, e estão exportando a doença para eles. Gente aqui no Brasil falando, opa, é sinal de que deveríamos substituir importações, porque a gente fica dependente de insumos chineses. Então, o desenrolar dessa crise é que ela aflora todos os ânimos protecionistas e nacionalistas. E é óbvio que em época de eleição nesse caso, as eleições americanas em particular, isso é mamão com açúcar, é mel para as abelhas todas populistas vão adorar esse discurso. Flávio, agora, por outro lado, essa situação toda também evidencia que, na ausência do comércio, todos nós ficamos mais pobres. Eu acho o seguinte, se você sobreviver a essa crise, a grande lição dela é que, olha, o que acontece no mundo em que fecha o comércio internacional, que fecha a mobilidade de pessoas, o que acontece quando o mundo volta a ser constituído não por uma globalização, mas por autarquias? É o pior, é a pior combinação possível. É falta de produto, falta de demanda, falta de emprego, e não adianta falar que o governo nacional vai consertar isso e vai salvar. No nosso caso, pior ainda, o governo está quebrado. Pois é, Vlad, com isso eu queria entrar no segundo ponto da nossa conversa, que é como o Brasil pode lidar com os efeitos econômicos dessa crise, porque já tem muita gente dizendo que o governo deveria adotar medidas contracíclicas para estimular mais a economia, falando até em suspender o teto de gastos para isso. Só que a gente não pode esquecer que o Brasil simplesmente não tem dinheiro, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Então, olha só, a minha visão, e é uma visão liberal, que tem colocado os investidores externos muito receosos de investir em qualquer privatização, infraestrutura no Brasil. Os juros futuros estão altos para o Brasil, sinalizando que o risco percebido está aumentando. Se entrarmos numa de esquecer o teto do gasto, aumentar a despesa pública, jogar fora qualquer preocupação com o endividamento, a gente vai estar dando um tiro no pé. Pode ser que, eventualmente, no curto prazo, aconteça algum movimento, mas dado que a expectativa dos empresários
e dos investidores internacionais que poderiam investir em infra no Brasil ou participar da privatização, essas expectativas são ruins, o que a gente vai fazer é afastar. Tá? Então, na verdade, é o que a gente chama em economia de efeito crowding out. O governo entra, aumentando o gasto público, gerando déficit e se endividando mais, ele entra captando poupança interna e ele afasta o setor privado. Então, na verdade, é uma medida nula, né? No que ele entra, o setor privado sai. Então, eu acho que não é por aí que o governo deve estimular a economia. Em outras palavras, se eu entendi bem, Vlad, na tua visão, o caminho é o oposto ao que defende a turma do gasto é vida, né? A gente tem que criar condições para avançar com as privatizações e aumentar a confiança para atrair o investimento privado. Exatamente. Né? Aí, assim, aumentar a confiança significa melhorar muito a relação do executivo com o legislativo. Eu acho que tem que mudar uma postura de governo do ponto de vista da chamada da responsabilidade para si. Eu estou sentindo muito empurrar o problema para fora, empurrar para o outro. Né? Acho que faltava mais maturidade de gestão pública e chamar a responsabilidade e o papel que o executivo tem de colocar ordem e pautar, estabelecer aí os calendários e propostas e cronograma para ser enviado para a Câmara os projetos, que está falando muito que o Legislativo não está fazendo, mas os projetos não foram nem enviados todos. Então, tem uma mudança de postura para sinalizar para o mercado que o governo está ciente, que é sério e está comprometido a avançar no ajuste fiscal e garantir oportunidades para o setor privado participar da economia brasileira. Não tem outro jeito, é esse caminho duro. A gente não tem margem fiscal para fazer pacotes e PACs e coisas do gênero. O Lula navegou num cenário muito positivo, que ele vinha de um governo com baixo endividamento interno, graças à política de superávit primário. Então ele tinha gordura para queimar e fazer populismo fiscal. Agora não dá mais. Né? A gente tem que trabalhar dessa forma e nem reduzir mais juros. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Essa redução forçada de juros tem um descompasso entre os juros que reflete a real demanda por recursos da economia, por fundos emprestáveis, e os juros de mercado. E eles são descolados. Né? O governo continua muito endividado, tomando muito poupança interna, o juros está artificialmente baixo. Baixar ainda mais não necessariamente estimula a economia, porque sem confiança, mesmo com juros baixos, o empresário não investe. Né? Então, acho que é muito mais no sentido de trabalhar aí, na credibilidade nos projetos concretos, né, do que ficar brincando de política fiscal e monetária expansionista. Muito bom, Vlad. Agora, sobre a priorização das reformas, qual você acha que deveria ser a ordem de importância na agenda do governo, no sentido dos próximos passos? Olha, eu acho o seguinte, não dá para fugir da reforma tributária. A pauta está aí, ela tem que ser enfrentada e colocada, mas a reforma tributária está olhando só o lado dos tributos e abrir um programa sério de privatização com volume. A gente tem avançado na privatização novamente, mas ela não tem angariado volume. Parte porque o investidor estrangeiro está desconfiado, mas outra parte é pela própria responsabilidade do governo de fazer um grande pacote e falar, olha, esses são os ativos, essa é a infraestrutura, é a ferrovia aqui, é a transmissão de energia, é a geração ali. Então, é sinalizar um amplo processo de investimento em infraestrutura vindo pelo setor privado. Então, você precisa dar essa sinalizada. Mais do que fazer um PAC do gasto público, tem um programa de privatização olhando muito para a questão da infra, né, para você trazer um investimento que, de fato, gere emprego e renda na economia. Quanto às grandes estatais, não tem nenhuma esperança ainda para avançar, né? Olha, as grandes estatais eu perdi completamente qualquer esperança na medida que a gente tem um governo que tem um núcleo das Forças Armadas e as grandes estatais, elas são muito caras às Forças Armadas, ou ao coração das Forças Armadas, que é, por definição, nacionalista. Então, eu acho muito difícil que vá avançar com Petrobras e outras nesse sentido. Pelo menos a Eletrobras deveria avançar mais, mas está muito devagar. Então, sendo pragmático, acho que essas grandes não vão agora. O governo, nas suas relações com o Congresso, não vai, inclusive, demandar algum espaço de acomodação nas estatais.
Eu não sei se eles vão mexer nisso agora, né? Não sei se estão pensando assim, tão estratégico, mas tem esse papel, né? Por mais que a gente não goste como liberal, não há como negar que elas exercem papel aí na divisão do poder político. Vlad, para finalizar a nossa conversa, eu queria saber como é que está a tua expectativa de crescimento para o Brasil em 2020. A gente já teve recentemente a notícia do crescimento abaixo das expectativas do PIB brasileiro em 2019, de apenas 1,1%, e com todos esses problemas, como é que fica? Tem alguma fagulha de esperança para melhorar esse ano? Qual que é a tua expectativa para 2020? Olha, a minha expectativa para 2020 é um crescimento nulo, próximo de zero. A gente começou o ano até com um pouquinho de aquecimento, saíram hoje os números de produção industrial, mas já desacelerou. Na hora que o governo ele reconhece que vai crescer 2%, porque na verdade vai crescer muito menos do que isso. Então, a expectativa do mercado já está em torno de 1%, e enquanto não vê um cenário internacional mais favorável, eu acho que a gente vai ficar com um crescimento medíocre, aí beirando 0,5%, né, zero, né, ou, aliás, tentando fazer de tudo para não entrar em recessão. Eu acho que o Guedes, como ministro, ele tem que ser, não pode ser desanimador, enfim, dado o cenário internacional, os efeitos do coronavírus dentro da economia brasileira, e essa incapacidade até o momento de uma relação mais profícua e produtiva do Executivo com o Congresso para ir além da reforma da Previdência, eu não vejo como é que o Brasil vai crescer alguma coisa decente esse ano. A realidade é triste, mas a gente tem que falar a verdade, né? Professor Vladimir Maciel, muito obrigado por essa entrevista aqui no Livros de Notícias. Mano, muito obrigado pelo convite, foi um prazer e eu estou à disposição para sempre que vocês quiserem conversar aí sobre o cenário econômico. Esse foi o Livros de Notícias dessa quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Nós não vamos deixar de produzir conteúdo durante essa quarentena preventiva. Estamos trabalhando de casa, como você vê. Se você puder fazer isso, também faça. É fundamental que todos nós façamos a nossa parte para barrar o avanço dessa epidemia no Brasil. Conte com a nossa companhia durante esse período. De segunda a sexta, sempre temos um vídeo novo para você com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.